Fala rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal, onde a gente fala sobre web design e desenvolvimento web, para que você eleve o nível dos seus trabalhos e fature mais de R$ 10.000 por mês desenvolvendo sites. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um corte de um vídeo nosso da comunidade, onde eu avaliei mais um site de um membro, né? A gente tem uma série aqui no canal, onde eu posto alguns vídeos dessas avaliações de membros. E hoje eu vou trazer mais um aqui para vocês. Tranquilo? Então, eu espero que ajude. Bora pro vídeo. Então, olha só, vou atualizar aqui, ó. Pode ver que já tem algumas animações de entrada, bem bacana. Ele customizou o cursor também da página. Ó. Beleza. Botãozinho de entrar em contato, ó, também tem o cursor personalizado para o clique, muito bom. Personalizou a barra de rolagem. Só que o cursor saiu, voltou a ser o padrão do navegador aqui no cantinho. Deixa eu ver. Ó, aqui no cantinho ele volta. Mas, beleza, depois a gente vê o que pode ser o motivo disso aqui. Ó, deixa eu atualizar de novo a página. A barra de rolagem personalizada, quando a gente rola para baixo, aparece essa imagem aqui, que ela segue o cursor do mouse, bem maneiro. Isso é só quando a gente... Ah, olha só, que legal. Então, quando a gente volta também, ela tem interação com o scroll, né? Então, quando a gente scrolla para baixo, ela aparece, né? Quando ela entra em um certo ponto do viewport, quando a gente sai, ela some. Isso daqui não sei se foi feito com GSAP, JavaScript ou então com o próprio editor do Elementor, que tem como fazer isso daqui lá no módulo de layouts. A gente já criou alguns layouts com interação com o scroll, fica muito bacana. Aqui uma faixinha animada, ficou show essa faixa. Ó, tá vendo? A página é cheia de efeitos, então ficou muito maneiro mesmo. Falando um pouquinho sobre ele, curti esse efeito blur aqui. Cara, esses efeitos ficaram muito maneiros. Parabéns, sério mesmo. Por que me escolher? Aí aqui é o portfólio dele. Comigo você vai receber. Essa partezinha aqui ficou show de bola também. Eu vou só ir mostrando a página pra vocês. Depois a gente vai vendo seção por seção de uma forma melhor. Mas os efeitos já é algo que impressiona, né? Já, tipo assim, alguém que entra na página, um cliente, alguma coisa. Então isso já é algo bem maneiro. Aqui, ó, ele criou um desfoquezinho no carrossel que fica bem bacana também. Dá mais foco pro card ativo, né? Então fica bem legal. Vamos lá. Processo, são 6 etapas. Maneiro, aqui os cards. Esse container fica fixo, né? Aí a gente tem o scroll. Show. Bem maneiro. Ó, aqui a gente tem um efeitozinho top também, hein? Que a faixa ela vem chegando. Bem legal. Aqui vocês podem ver... Ah, não. Aqui o mouse também... Aqui tá falhando. Cara, não sei mesmo por quê. Depois a gente vê no código o que pode ser. Tem esse efeito no botão também, né? Que ele dá um scale. Bem legal. E aqui o FAQ de dúvidas. Show de bola. Aqui surge depois esse perguntas frequentes. E aqui o footer. Cara, então assim, vocês podem ver que o cara regaçou nos efeitos aqui. Isso para cliente, para quem vê o site assim, já tem uma boa primeira impressão. Então eu curto muito efeito também, então eu sou suspeito para falar sobre isso. Mas assim, os seus efeitos, de uma forma geral, não ficaram algo forçado. Eles são efeitos, de certa forma, simples, né? É mais um fade que aparece da esquerda ou da direita. E não ficou algo forçado, então assim fica muito bom. Eu gosto muito desse tipo de efeito. Aqui é bem suave, mas dá um tom bem profissional na página. Tranquilo? Então, ele me concedeu acesso ao WordPress. Então eu vou entrar aqui, vou duplicar a página e vamos ver se tem alguma alteraçãozinha que dá pra gente fazer. Aqui no caso, para duplicar essa página, como não tem nenhum plugin no WordPress dele que faz essa duplicata, eu vou criar uma nova página aqui e eu vou importar esse modelo. Beleza? Vou ocultar tudo aqui, deixar limpo. E agora vamos importar o modelinho aqui, ó. Na real, a gente não precisa nem importar, né? Nos modelos aqui, ó. Modelo Freela, inserir. Aí, pronto. Já inseriu. Deixa eu só ver se não ficou com nenhum erro, né? Às vezes quando a gente importa algum modelo, às vezes dá uma quebrada. Ainda mais se tem código CSS, essas coisas.
dependendo do seletor que a gente usa, se a gente for muito específico, só serve para aquela página. Mas aqui eu acho que tá funcionando show de bola. Beleza, acho que aqui ficou funcionando. Você pode ver que tem um scrollzinho suave também na página. Ele colocou, não é isso? Scrollzinho suave, muito bom mesmo. Então tá funcionando. Vamos voltar aqui. Deixa eu fechar o champ. Falando sobre o banner inicial, logo quando a gente entra no site, assim, é uma landing page incrível, ficou muito bons os efeitos e tal, as cores, ficou tudo muito certinho. Só que quando a gente entra no site, a gente tem esse texto logo de início. O banner inicial é algo muito importante, né? É uma das partes mais importantes da sua página, porque é a primeira visão do usuário. Então, a gente olhando assim, acaba que não tem algo tão impressionante assim, né? Só o fato de ter o cursor já é algo bacana. Quando a gente scrolla só um pouquinho a página, já surge essa imagem também, que ficou algo bem bacana. Eu acho que aqui daria para colocar, quem sabe, uma texturazinha, alguma coisa no plano de fundo bem suave, talvez. Eu tava sentindo isso na minha página da comunidade que eu tinha criado, que eu achei que o fundo dela tava muito simples, o banner tava muito simples, então o que eu fiz? Eu criei de forma bem simples um plano de fundo ali no Photoshop e coloquei, ó, pra vocês verem, tá vendo? Aí eu pus um plano de fundozinho, já deu um certo charme aqui pro banner inicial, tá vendo? Então aqui eu acho que daria pra colocar uma textura, às vezes algum efeito de luz, alguma coisinha. Em relação ao alinhamento aqui das coisas, eu acho que assim ficou bacana o texto, o título, né? Na parte superior aqui, pegando de ponta a ponta. O botão na parte esquerda e esse texto na parte da direita. Ficou legal porque isso foge um pouco do padrão e eu curto isso. Esse degradê aqui que ele fez, eu achei que ficou bem maneiro também. Você pode ver que ele começa com uma cor um pouquinho mais escura, que é um roxo. Aqui, ó, ele clareia um pouquinho e no final ele escurece um pouquinho mais também. Então acho que assim fica bacana. Talvez daria para espaçar só um pouquinho mais. Vamos ver, deixa eu dar um paddingzinho superior. Só um pouquinho. Uns 24 pixels. O problema quando a gente está no editor é que às vezes os efeitos dá esse negócio, né? A gente só consegue ver na página realmente. Olha só, mas eu acho que assim, ó, já ficou um pouquinho mais espaçado. Olha só, antes e agora. Acho que dá uma espaçadinha assim, fica melhor. Esse botão com scale, acho que ficou maneiro assim. Já que ele fez esse box shadowzinho aqui, ó, tá vendo? Que é uma sombra dura, né, que ele fez. Aí fica um efeito bacana. O que daria pra fazer que fica bem maneiro no botão também. É quando a gente passa o mouse, seria como se a gente apertasse ele. Pra fazer isso, como essa daqui é uma duplicata da página oficial, então eu não vou estar atrapalhando nada no design, vou dar uma editada. Por exemplo, aqui ele colocou o scale, não foi por código, foi ao passar o mouse. Aqui, ó, o grow, né? Vamos tirar esse grow. Então tirei, beleza. Olha só um efeito que fica bem bacana. Dá pra gente colocar aqui, ó. Eu vou colocar só nesse botão. Elementor Button. Um efeitinho que é o seguinte, quando a gente passar o mouse, o botão vai sumir essa sombra e ele vai vir na diagonal, direito embaixo. Então vai ser como se a gente estivesse pressionando mesmo ele. Vou colocar aqui, ó, um transition de ao 0.3 segundos. E aqui no selector, Elementor Button Hover. Olha só, dá pra gente colocar aqui, ó, um transform, translate de menos 2 pixels, 2 pixels. Não foi? Acho que é porque eu tenho que colocar a Elementor Button, né? Deixa eu... A Elementor Button. Calma aí. Deixa eu ver como é que tá chamando esse botão aqui, ó. A Elementor Button. Eu não sei porque que não foi, não. A Elementor Button... Eu escrevi alguma coisa errada? Ah, aqui faltou a vírgula, pô. Faltou a vírgula. Ah lá, pronto. Tá vendo? Então, quando eu faço assim, só que eu coloquei pra vir pra esquerda. Pra direita inferior. Acho que 2 é muito pouco. Deixa eu dar um zoom aqui na tela pra ficar melhor pra vocês verem também, né? Perdão. Eu sempre esqueço de dar esse zoom. Já me falaram que fica bem melhor quando eu dou esse zoom. E o zoom de 100% fica meio difícil de enxergar o código.
Aí o que que acontece? Quando a gente passar o mouse, além de ter isso daí, vai ter que tirar essa sombra que é para dar esse efeitozinho de clicado. Então aí aqui eu vou colocar um box shadow none. Olha só. Olha só, quando a gente passa o mouse no botão, é como se a gente fosse clicar nele, tá vendo? Eu acho que assim fica mais interessante do que o Scale. Porque eu acho que o Scale já tem muitos sites e tal. E como eu vi que você quer dar uma pegada mais pra sua página, diferenciada mesmo, com os efeitos, com o estilo dela, eu acho que assim fica bacana. Mas eu acho que só de ter dado esse espaçamento aqui já ficou melhor. Talvez alguma coisinha de fundo aqui também ficaria bacana. Essa imagem aqui eu achei bacana. A faixa também, acho que não tem nada a falar sobre a faixa, ficou muito boa, os textos ficaram espaçados. O padding superior e inferior aqui da faixa ficou bom também. Essa parte aqui acho que também ficou show. Essas animações de entrada. Isso daqui foi GSAP ou foi pelo Elementor? Então eu acho que foi por GSAP mesmo. Ó. Tem até aqui uma classe, né? Scroll Right. Show de bola, mano. Parabéns. Acho que talvez esse sobre mim um pouquinho menor e esse texto um pouco mais para a esquerda, talvez. O que vocês acham? Porque ó, você pode ver que o espaçamento daqui ficou bom, mas o espaçamento daqui para o final da tela tá um pouco menor. Talvez daria para juntar um pouquinho mais esse cara aqui, ó. Então, eu vim aqui. Aqui já tá sem gap, né? Deixa eu entender aqui, calma aí. Ó, vou diminuir um pouquinho esse container aqui, ó. Aí a imagem diminuiu um pouco. Mas a imagem tá com a margem negativada. Então dá pra negativar um pouquinho mais aqui. Sobre mim eu vou diminuir só um pouquinho. Vou deixar alinhado ao centro. Pronto, agora tá ao centro. E esse texto aqui também é ao centro, né? Tá com uma margem superior, ó. Dá pra gente alinhar ao centro. E esse cara aqui dá pra colocar ele em posição absoluta, né? Pra que ele não ocupe espaço, ó. Fique aqui. Tá com esse pad na esquerda, mas acho que não precisa, né? Dá pra vir nele aqui e alinhar à direita. Vou jogar só uns pixelzinhos pra cá. Acho que agora vai ficar melhor. Olha só, agora e antes. Tá vendo? Eu só alinhei as coisas um pouquinho mais ao centro aqui, ó. Joguei esse texto mais pra esquerda. Então agora você pode ver que o espaço da margem da direita aqui tá um pouco maior, ó, do que antes. Só que o texto ele tá mais juntinho aqui com a imagem. E eu diminui um pouquinho esse sobre mim. Então acho que assim ficou melhor. Beleza, porque me escolher, os efeitos de entrada ficaram show, mais uma vez, né, falando sobre eles. Acho que talvez daria para espaçar um pouco mais esse cara aqui, porque você pode ver ó, que o espaçamento daqui de cima é quase o mesmo daqui de baixo. Então, talvez só para dar aquele tom mais de bloco, né, que esse porquê me escolher participa desse bloco aqui de baixo, né, tem a ver com esse layout aqui, a gente aproxima um pouco mais ele e distancia um pouco mais daqui de cima. Então, vou vir aqui, ó, vou dar um preenchimento superior de uns 40 pixels. E aqui a gente pode diminuir um pouquinho essa margem superior. 76, deixa eu ver. Ó, então só de fazer isso, você já pode perceber que dá mais uma visão de blocos, né? Essa daqui é uma seção e o porquê me escolher ficou um pouco mais próximo do layout aqui embaixo. Olha só, agora e antes. Ó, eu acho que antes estava muito um meio termo aqui, ó. Tá vendo? Agora eu só aproximei mais um pouquinho. Só detalhes, né? Beleza, comigo você vai receber. Acho que aqui também dá pra gente fazer isso de novo. Espaçar um pouquinho mais aqui embaixo. Não, se bem que o espaçamento tá bom, porque esse espaçamento aqui ó, é quase igual a esse daqui de cima, né? Vou espaçar só mais um pouquinho. Colocar uns 160. E tirar um pouquinho desse espaçamento aqui, ó. Mais uma vez, né? Só pra dar aquele sentido de que esse comigo vai receber faz parte desse cara aqui embaixo. Só que aqui já tá sem espaçamento. Acho que tá com gap. Deixa eu ver. Tá com margem? Ah, tá com margem superior. Eu vou colocar aqui 80. Vamos ver, atualizar.
Ó, tá vendo? Acho que um pouquinho mais juntinho assim ficou melhor. Aí esse espaçamento aqui ficou maior, então esse bloco, ó, esse porquê me escolher faz parte desse layout. E esse título aqui já é referente a essa parte aqui embaixo. Isso daqui ficou muito show, como eu falei, ficou bem maneiro mesmo. E assim, acho que ele fez um container de fundo, né? E só com o arredondamento de borda já deu já esse efeito de estrela aqui no meio. Bem criativo, mano. O que dá pra gente fazer é só tirar essa bordinha arredondada desse pontinho aqui, né? Porque aí dá a impressão de que esse card é junto com esse aqui embaixo. Então, ó, daria pra gente vir nele aqui. Em cada card desse daqui, ó. Seção geral. Seção interna. Deixa eu ver. Container duplo. Aqui nem precisaria inserir tantos containers assim. A gente utilizando envolver, a gente pode fazer esses caras aqui sem ter um container na parte inicial e um na parte inferior. Pode ser os 4 juntos. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, teria o container maior. Deixa eu colocar ele fora daqui, ó. Pronto, aqui fora. Esse daqui, no caso, seria esse container maior, né? Que seria pai desses 4 cardzinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, no caso, ele teria esse degradê de plano de fundo e tal. Deixa eu diminuir um pouquinho a largura dele só para ser mais ou menos igual aquele ali. Só que não tá alinhado ao centro. Vou colocar aqui, ó. Um selector. Margem alto, só para que ele se alinhe ao centro. E vamos colocar um plano de fundo aqui, só para vocês perceberem esse card. Ó. Vou colocar um vermelho aqui só para destacar. Agora, como que a gente faria esses 4 cards aqui, nesses 4 containers, sem precisar colocar um container superior, ó. Tá vendo? Esse superior e um container inferior. A gente poderia fazer assim, ó. Vem aqui, coloca um container. Eu vou dar uma cor para ele, para que vocês possam ver. Colocar branco. E agora nele eu vou duplicar. 4 vezes, né? 4 containers. Só que cada um deles vai ocupar uma largura de 50%, por exemplo. Ou então um pouco menos, né? Para que dê para dar um espaçamento entre eles, um gap. Então, ó, calma aí, deixa eu excluir esses outros aqui, porque todos vão ter 50%. Vou duplicar esses caras aqui, ó. E agora já ficaria um ao lado do outro. Ó, só eu vim no container pai, nesse container vermelho, colocar um ao lado do outro. E para que quebre isso, a gente ativa o envolver. Vou tirar o gap. Olha lá, tá vendo? Já ficou um card ao lado do outro. Tá com um gap aqui também, ó. Beleza? E aí a gente já tem esse mesmo layout aqui, né? De um container pai e os 4 dentro. Só que utilizando menos containers. Deixa eu excluir. E o que eu tinha falado para vocês é... A gente pode, ó, deixa eu vir nessa seção interna aqui, que seria... Aí a gente tem o container superior, que comporta esses 2 containers, ó. Os 2 containers, que é cima 2. Aqui, a gente pode tirar o arredondamento, ó, que fica aqui. E aí acho que vai dar um efeito bacana, que um tá junto com o outro. Então esse aqui, que é cima, no caso seria superior, direita, inferior, esquerda. Então eu vou vir aqui na borda e vou tirar... O da esquerda já tá? Ué, já tá sem borda? Por que que... Ah, porque aqui tem outro container. Então aqui ficou bem cheio de containers, né? O bom seria você dar uma diminuída nesses containers, só por questão de otimização mesmo, beleza? Então aqui, ó, no borda, tá vendo? Tem uma borda na esquerda, a gente poderia desvincular e colocar zero. Aí eu faço isso também nessa daqui, só que nessa daqui vai ser superior. Então eu vou vir aqui, borda, desvincula, superior 0. Aqui vai ser a da cima, direita, baixo. Então vem aqui, ó. Borda, inferior, 0. E aqui é a mesma coisa. Aqui é baixo, inner, borda. Aqui no caso seria a da direita. Bom, então acho que assim fica mais interessante. Ah, só faltou aqui também, né? Mas tá vendo? Quando a gente tira a borda da parte aqui de baixo, ó, dá essa impressão que um tá junto com o outro. Olha só
antes, ó, tá vendo? Que tem esse meinho aqui com o degradê. E agora? Aí a gente deixa só pra estrela central aqui mesmo ter essa cor de plano de fundo. Só teria que tirar esses aqui de cima também e daqui de baixo. Continuando, aqui ficou muito show também. Talvez aumentar um pouco esse espaçamento aqui. Essa seta aqui eu curti, achei maneira. E talvez esse desfoque não precisaria ser tão forte, ou então esse card aqui ele pode ser um pouco maior. Ó, vamos ver como que a gente pode dar uma reorganizada nessa seção. Aqui eu acho que ele criou uma para mobile ou para tablet, né? No caso essa seção aqui de baixo, por isso que ela tá oculta. Responsiva não, aqui ó. Ocultar em desktop. Então essa seção aqui seria para tablet e dispositivos móveis no caso, beleza. Aqui a gente poderia fazer o quê? Eu acho que dá para espaçar um pouco menos, só para, mais uma vez, dar aquele sentido de blocagem. Então o título um pouquinho mais próximo do texto e esse daqui um pouquinho mais longe do botão. Então, ó, deixa eu tirar um pouco desse padding superior. Eu vou colocar aqui uns 32, talvez. E aqui eu vou aumentar também um pouco o pad inferior. Vamos ver se assim já fica bom. Ó, eu acho que assim já ficou um pouco melhor que antes. E aqui, talvez esse projeto dá para ser um pouco maior, porque ele tá meio que na parte inferior aqui, né? Então não tá tão alinhado assim. Então, talvez o que a gente pode fazer, ó, eu vou vir nesse cara aqui, vou alinhar o centro. E aqui eu vou aumentar um pouco esse primeiro card, mas eu acho que vai ter que ser no código, né? Porque ele fez isso aqui no código. HTML. Não, aqui não tem nada dentro desse HTML. Mas eu acho que foi por CSS, ó. Avançado, custom CSS. Aqui, tá vendo? Então aqui no Active, eu vou dar um transform scale de 1.4. Aí no caso vai bloquear ali, né? Porque assim, ó, se a gente aumentar esse slider aqui, eu acho que fica bacana. Ele vai aproximar um pouco mais da seta, vai dar mais destaque pro slider ativo. Então aqui em layout eu vou diminuir esse padding superior. Aqui eu acho que esse slider não tem como a gente aumentar o tamanho da imagem. E por aqui teria que ser no código. Mas só de improviso, vou negativar a margem aqui da esquerda, que aí ele já vai aumentar, tá vendo? Esse aqui não é o ideal, claro, né? O ideal é que a gente aumente isso daqui de forma certa. Mas só de fazer isso daqui, já vai crescer um pouquinho o tamanho. Talvez prejudique para notebook. Tenha que acertar depois esse modo responsivo. Mas só pra gente ver aqui como que fica. Ó, aqui agora o botão, ele tá aparecendo só quando a gente chega aqui, né? O ideal seria que aparecesse no meio. Eu dar um F11, acho que ele já vai aparecer antes. Só pra vocês verem como é que tá a seção. Se você quiser que esse título ele fique alinhado com a seta, né? Tipo a seta apontando para meus projetos, daria para eu diminuir um pouco mais isso daqui e aí eu posso espaçar um pouco mais e eu deixo tanto o título principal como esse botão mais espaçados desse texto central. Aí eu posso até aproximar talvez um pouco mais esses textos. Então olha só, deixa eu ver. Vou vir aqui, vou diminuir, vou deixar uns 20 só. Não, 20 é muito pouco. Vou deixar 32. E aqui agora eu vou vim aqui, ó, vou aumentar um pouco, 5.2, e aqui eu vou aumentar também. Só faltou o botãozinho aparecer, eu vou aproximar um pouco mais esses dois cards aqui também, que aí distancia um pouco mais, que acho que agora ficou muito próximo o projeto dos textos. Então eu vou vir aqui, eu acho que dá pra ser por aqui, ó, vou distanciar um pouco mais. E eu vou aumentar aqui a margem. Ó, agora eu acho que ficou show de bola. Beleza? Ficou um pouquinho mais alinhado as coisas. A seta ainda tá apontando para os meus projetos, se for a sua intenção. E aqui o projeto principal tá um pouco mais em evidência. Eu dei essa tela cheia, porque senão o botão tá sumindo. Só para vocês verem como é que fica com o botão. Vou jogar um pouquinho mais para cá. Ó, então agora e antes. Ó, tá vendo? Antes e agora. Então, de forma geral, só dei uma espaçadinha maior aqui e juntei um pouquinho mais aqui o texto com a seta. Talvez dá para espaçar um pouco mais a seta, né? Eu acho que eu juntei muito. Mas tranquilo, é isso. Vamos para o próximo aqui, então. Processo.
São 6 etapas, aí a gente tem os cardzinhos. Ficou bem maneiro a sessão. Talvez daria para dar um formato melhor para esses textos aqui. Processo é o título principal. São 6 etapas, é o subtítulo. Esse daqui seria apenas um parágrafo, né? Um texto normal. Mas ele tá meio que muito igual ao subtítulo, tá vendo? Então, talvez aproximar um pouco mais o subtítulo do texto. Deixa eu ver aqui o que dá para fazer. E aumentar um pouco mais esse processo. Mais ou menos, né? Deixar ele bem grandão, porque aqui você pode ver que ficou um espaço grande em branco. Aqui, o título Meus Projetos, você fez ele bem grandão. Aqui, acho que dá para fazer também, ó. Aumentar um pouco mais o tamanho dele aqui. E aí a gente pode aproximar um pouco mais esses caras. Então, deixa eu vir aqui na seção, vou tirar o gap. E aumentar um pouco o preenchimento superior. É porque assim, eu tô aumentando aqui porque a minha tela ela tem um certo tamanho em pixels, né? Em outra tela pode ser que fique bom. Então, talvez é legal manter em porcentagem isso daqui, para que fique bom em qualquer tipo de tela. Porque precisa desse padding superior, porque essa seção ela trava, ó. Ela tá como stick aqui em efeitos de movimento, ela tá stick top, tá vendo? Então ela trava aqui em cima. Dependendo da quantidade de padding que você der na parte superior, esse processo ele vai ficar muito colado aqui ou ele pode ficar muito para baixo. Então, em um notebook, eu acredito que esteja muito para baixo, porque a tela é mais ou menos assim, ó. E aqui no nosso texto, eu acho que diminuiu um pouquinho. E em vez de ser a mesma cor do subtítulo, acho que dá para dar uma transparência um pouquinho maior. Ó, tá vendo? Só para que dê uma diferenciada do que é mais importante, né? Do que é título, subtítulo e texto. Então acho que agora tá um pouquinho melhor. Vamos ver? Cara, mas o site em si tá muito top, né? Ó, putz, esse espação aqui ficou gigante. Não sei se fui eu que criei agora. Acho que foi, né? Porque esse meus projetos estava mais pra cima. Então acho que fui eu que fiz essa merda aqui mesmo. É por conta da altura mínima que tem. Então deixa eu tirar a altura mínima e eu vou dar um pad manual aqui mesmo. Vou colocar, por exemplo, 100, 100. Deixa eu ver. Ainda tá muito padding. Será que é essa seção aqui que tem muito padding? Ah, é porque ela já tem uma altura de 3.000 pixels, tá vendo? Então, se eu tirar essa altura mínima, aí ele vai respeitar o tamanho mesmo das seções aqui. Mas acho que agora 100 vai ser muito pouco. Então, vou colocar 160, só pra ver. Agora já ficou mais próximo, tá vendo? Poderia ser um pouco mais espaçado. Uns 200 pixels acho que dá pra colocar. E deixa eu ver embaixo como é que tá o padding. Embaixo aqui ficou tranquilo. Então vou manter 100 pixels embaixo. Pronto, agora ficou melhor. Tranquilo, vamos seguir. Daria para ser até um pouco mais, tá? Mas beleza, vamos seguir. Então aqui, ó, eu acho que assim ficou melhor. Beleza? Aqui os cards. Esse 3 ele ficou um pouquinho menor. Não sei se é algum bug. Ou às vezes na hora que eu exportei essa página aqui, né? Eu importei ela. Pode ser que tenha prejudicado alguma coisa. Ah, mas isso é uma imagem, é por isso. Então, como é uma imagem, por conta da implementação, né, do texto ser maior, então acabou que reduziu um pouco esse espaço. Você poderia fazer isso através de elementos aqui da página mesmo, em vez de uma imagem, que aí você não vai ter esse problema aqui. Mas aqui, ó, se você você tirar o padding da esquerda e da direita, ele já vai crescer. Só que aí o texto ele vai ficar maior, tá vendo? Então, se você fizer com elementos aqui da página mesmo, você vai ter mais controle sobre isso. E também eu posso ver que a altura dos cards não tá a mesma. Então você pode ver que esse card aqui, o segundo, o primeiro, eles têm uma certa altura por causa da altura da imagem. Esse terceiro, como a imagem ela tem uma altura um pouco menor por conta do texto, implementação que é maior, o card ele ficou com uma altura menor. Então quando você junta todos, ó, esse 3 ele sobra um espaço aqui do 2, tá vendo? Seria legal que todos tivessem a mesma altura. Para você garantir isso, você pode dar uma altura mínima para eles. Então, por exemplo, vamos supor que todos vai ter... Deixa eu ver qual que é a altura desse aqui. No caso, seria 150 pixels. Então, todos os cards vão ter 150 pixels de altura. Inclusive o 3 aqui. Só que aí não ficou tão bom por conta do número 3 estar menor. Mas eu coloco essa altura em todos. Quando você empilhar os cards, vai dar um efeito mais interessante. Ó, vamos voltar lá.
Ó, ainda não é 150 pixels, né? Deixa eu ver, vamos inspecionar. Fonte não. Inspecionar. Quando a gente passa o mouse, a gente consegue ver a largura e a altura. Tá 161 pixels. Desse daqui, na verdade, não é 150 não. Tá 170 pixels a altura. Beleza? Mas você, ajeitando a imagem, você já vai ter todos da mesma altura. Mas aí você coloca aqui uma altura mínima só para ter certeza. Aí fica maneiro, né? Você pode ver que um card, ele tá com uma rotação diferente do outro. Então quando você empilha, fica bem legal o efeitinho aqui. Só que esse espaçamento aqui, acho que ficou muito grande. Eu vou deixar mais próximo desse daqui, ó. Então eu vou vir aqui nessa seção que eu dei 100 pixels, vou colocar 40 só. Deu uma cortada aqui. O que eu posso fazer para não cortar? Vamos aumentar o Z-index desse cara aqui. Jogo o Z-index para 1. E já falando sobre essa setinha, o que a gente pode fazer que fica bacana? É a setinha de navegação do carrossel, né? A gente poderia dar um plano de fundo para ela, um efeito de hover também. Ali não tá ficando por cima. Deixa eu vir aqui na seção inteira e dar um Z-index maior. Agora vai. Pronto. Agora você pode ver que não corta mais. O que a gente pode fazer aqui, ó? A gente poderia, como já tem o código CSS pronto, eu vou fazer bem rapidinho aqui, porque ele já mencionou essas setinhas aqui no código CSS, ó. Elementor Swiper Button Prev. Daria pra gente dar um background color para ela de um tomzinho leve de branco, então RGBA aqui 255, 255, 255, ó, tá vendo? Já tem um efeitinho de branco. E aí uma transparência alta, né? Então 0.2, para ficar bem suave isso daqui mesmo. Só para chamar um pouco mais atenção nessas setinhas aqui embaixo, que acho que assim elas estão muito apagadas e talvez espaçar um pouco mais elas. Então acho que assim já fica bom. Vamos colocar também um border radius, arredondar border radius de 50% para arredondar a setinha. E agora eu vou dar um padding de uns 8 pixels. Ah lá, tá vendo? Acho que assim fica show. Chama mais atenção para a setinha. Fazer a mesma coisa aqui no Next. Só que agora elas estão muito juntas. Então aqui a gente pode alterar no right ou no left, ó. Ele colocou 40 pixels. Então se em vez de 40 pixels eu colocar, por exemplo, 80, ela já fica mais espaçada. Mas acho que não vai ficar muito alinhado. Então eu vou colocar 60 aqui. E aqui eu vou colocar 40. Pronto, acho que assim vai ficar show. Atualizar. Ó, tá vendo? Assim a gente chama um pouco mais atenção pra setinha. E agora, que já tá chamando mais atenção, daria pra até diminuir um pouquinho o tamanho dela. Aqui em tamanho. Ó, vamos aumentar. Eu acho que 18 pixels já fica bom. E eu posso até colocar um efeitinho de hover agora. Então vamos supor aqui no hover. Então quando a gente passar o mouse, o background, esse mesmo branco bem clarinho que eu coloquei, vai de 0.2 para 0.4, só para chamar um pouco mais atenção quando a gente passa o mouse. Aí eu coloquei só no Prev e você coloca no Next também. Ó, e agora acho que vai ficar bacana, hein? Não tá muito bacana ainda não, deixa eu ver. Ah lá, tá vendo? Agora você pode ver que chama bem mais atenção para as setinhas aqui embaixo. Quando a gente passa o mouse, tá vendo? Fica branco. Daria para colocar um transition aqui também, para ficar mais suave, esse branquinho, e também colocar no Next. Só não tá tão bem alinhado isso daqui, né? Daria para jogar um pouco mais para cima essa parte aqui. Pode ver que a setinha, ela ficou mais para baixo do que a seção em geral. Mas beleza, vamos seguir aqui então. Processo. Essa parte aqui ficou show, essa entrada. Curti muito mesmo. A faixa chegando. Vamos lá, quer sua página. Em preto ficou bom até, só que aqui a gente tem um problema. O texto ele tá chamando mais atenção do que o título, né? Então tem que ter cuidado com isso. Porque com esse plano de fundo, esse degradê, esse texto aqui ele tá chamando mais atenção. Daria para dar um espaçadinho um pouco mais desse entrar em contato também, ó. Então, ó, vou vir aqui no nosso texto, vou aumentar um pouquinho o padding inferior, mais ou menos assim, e daria para aproximar um pouco mais essa faixa. Acho que a faixa não precisa ser tão larga. Deixa eu vir na faixa, eu acho que ele deu uma altura mínima para ela. Vou tirar essa altura mínima.
E a gente mesmo pode personalizar. Ó, vou colocar aqui então 48 superior, 48 inferior. Só que posso diminuir um pouquinho. Só que inferior precisa ser um pouco mais, né? E falando sobre o texto, o título, né? Esse contraste que eu falei. Acho que ficaria melhor esse daqui seguindo o branco. E esse daqui naquele mesmo estilo desse texto aqui. Então, um pouquinho mais transparente. Vou vir aqui então, deixar um pouquinho mais transparente. Vamos ver se fica melhor. Ó, eu acho que assim ficou melhor. O que vocês acham? Vamos ver antes, como é que tava. Ó, antes tava assim, agora tá assim. Beleza? Aí a gente ainda tem aquele scale no botão e tal. Aqui embaixo, eu acho que o FAQ ficou show de bola. Eu acho que eu nem alteraria nada. Só uma coisa, você pode ver que o texto ele só aparece quando a gente tá no final do FAQ, ó. Esse perguntas frequentes. Seria legal que ele aparecesse mais ou menos aqui, assim já, né? Já aparecesse o perguntas frequentes. Mas isso daí é só um ajustezinho que você faz bem tranquilo. Ficou maneiro essa parte, eu acho que agora ficou muito escuro só esse título aqui. Daria para ser um pouquinho mais claro. E aqui o footer. Conheço um pouco mais sobre quem eu sou. Ficou show. Acho que só essa partezinha aqui, como não é uma informação tão importante, daria para clarear um pouquinho mais também, igual eu fiz nos outros textos aqui do site. Então aqui no footer, deixar só um pouquinho mais transparente. E isso daqui ficou bacana, daria para aproximar mais, né? Aproximar mais esses dois aqui e deixar mais distante desse daqui, porque parece que o Facebook ele tá junto com esse cara aqui embaixo. Então, ó, vindo aqui nesse container e acho que tá com um padding superior, ó. Não precisa de um padding tão grande assim, não. Vou colocar uns 32 pixels, acho que já vai ficar bom. E agora esse footer ele já tem uma altura mínima. Eu não gosto tanto de colocar altura mínima assim nas coisas, porque eu gosto mais que ele se adapte dependendo do tamanho dos elementos aqui dentro da página. Então eu acho que fica melhor dar um padding. Porque às vezes a gente altera alguma coisa e essa altura mínima já não faz mais tanto sentido assim. Mas pra cá ficou tranquilo. Então vamos ver aqui, ó. Ó, acho que assim fica melhor o footer. Então agora e antes... Ó, só juntar um pouquinho esses aqui. Esse aqui dá uma transparência maior. Eu coloquei uma transparência? Acho que eu esqueci. Transparência maior. Aí, ó. Beleza? Agora e antes. Essa faixinha aqui fininha ficou bem maneira. Curti mesmo essa faixa. E o footer tá bem show de bola. Cara, mas na moral, de forma geral, o site tá muito bom mesmo. Esses efeitos aqui ficaram show. O vídeo foi esse, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem assistido. Curte, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Isso daí apoia muito, muito, muito de verdade. Se tiver alguma dúvida também, pode colocar aí. Eu te ajudo como eu puder. E até o próximo. Tamo junto.